Olá, meus amigos e amigas de Brasnorte, o programa Jornal Ganha o Povo na TV. Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, frio, temperatura abaixo de 20 graus na Brasnorte, no Mato Grosso, na região noroeste. E para nós que não estamos acostumados com frio, chegou 20, 22, 25, a gente já se agasalha. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. O programa Jornal Ganha o Povo na TV, conforme nós agendamos há 30 dias atrás, nós estamos semanalmente, a cada 10 dias, veiculando o material com os possíveis candidatos, pré-candidatos a prefeitos e também presidente de partidos políticos de Brasnorte. Nós temos hoje 12 partidos políticos registrados na cidade, porém, na ativa mesmo, com candidatos a vereadores, com vereadores eleitos, prefeito e vice. Nós temos em torno de 4 a 5, 6 partidos que inclusive detêm de cadeira como suplência e que aparecem mais, que se movimentam mais. Mesmo porque, nas últimas candidaturas a vereadores aqui da cidade de Brasnorte, nós tivemos aí a média de 70, 74 candidatos a vereadores. Normalmente não passa disso. Mas hoje, 12 partidos, às vezes 9 vagas por partidos, nós teremos aí a capacidade de ter 110 candidatos a vereadores. Mas certamente isso não vai acontecer. Falta gente, falta mulher. Mas a nossa função é informar, deixar você a par. E aqui, no programa Jornal Ganha o Povo na TV, é o único canal, é a única TV que você fica por dentro e acompanha com conteúdo que te interessa, que te prende e que te norteia para as eleições de 2024. Hoje, nós vamos entrevistar aqui um ex-prefeito de Brasnorte que por 3 mandatos. O cara, para ser prefeito de Brasnorte 3 vezes e ser vice em outra gestão, ficar 16 anos, ele tem capital político. Independente de ser prefeito, deputado, governador, tem capital político e tem que ser respeitado. Estou falando aqui do ex-prefeito, que hoje tem 62 anos. Eu falava com ele aqui fora do ar, ele ainda vai dar muito trabalho aqui na Brasnorte, pela experiência que tem, pelo carisma que tem, pela humildade que tem e pelo capital político que tem, que não tem como esconder. Todos os adversários, não é que tem medo do Mauro Rui, mas respeita o seu capital político. Mauro Rui Reisler. Chega pra cá, Mauro. Vou tomar um café aqui. Bom dia, João. Maravilha. Prazer falar com você. Tá bom? O microfone dele ligadinho, senta aí. Aí, bom dia. E aí, Mauro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus, João. Estão aqui suas anotações? É o que importa, né? né? Ô, Mauro, obrigado pelo café. Pão de queijo, caqui, maçã, cafezinho. Você que fez esse café? É um prazer recebê-los aqui na minha casa. Esse café é meu. Você que fez? Eu que faço, porque o meu café é um pouco diferente, João. Ele é bastante forte com menos açúcar. Se você não tiver do Deixa eu experimentar o café do Mauro aqui, vamos ver se o Mauro é bom. Se tiver que acrescentar um açúcar para você, tranquilo, busco ali, tá? Garrafa vermelha do Internacional, né? Opa! Internacional de Porto Alegre, Mauro é Colorado. Deixa eu tomar aqui, Cartão. Eu vou tomar um também, João. Eu sou tomador de café. Ali, é meio amarguinho mesmo, viu? É meio amarguinho. É porque o meu lá em casa é muito doce. Quer um açúcar? Não, tá bom. Mauro, toma uma água aqui. Ô, Mauro, nós estamos fazendo essa série de entrevistas com os presidentes do partido. Você hoje é presidente do PP. Partido Progressista. Progressista? Você foi candidato a última vez pelo PSD 55. Exato. E aí você migrou para o PP há quanto tempo? 6 meses, um ano? Eu migrei para o PP tem 90 dias aproximadamente. Aproximadamente? O deputado Paulo Araújo me ligou um dia e perguntou se eu queria assumir o PP. Certo. E naturalmente, né, é sempre interessante a gente ter um partido na mão, você liderar um partido, né, com vários filiados, e é o que a gente quer fazer agora, nos próximos dias, fazer um ato de filiação, convidar as pessoas para se filiarem ao PP. Vamos buscar pessoas que queiram se envolver na política como candidatos a vereadores, ou que tiverem pretensões maiores, e eu quero deixar aqui o convite para você, João. Nós queremos você no PP, no Partido Progressista, é claro, João. Pela sua importância política, nós queremos pessoas como você. Eu estou fazendo um convite para você agora. Ô, louco!
Pegou de surpresa. Hoje, para quem não sabe, eu estou filiado no MDB. Tem 4 anos que eu estou filiado no MDB 15, né? Lá com o presidente Alessandro Aguiar Pelucci, que é o presidente. Hoje eu estou filiado lá e sou suplente do MDB em Brasnorte, né? Por enquanto. Obrigado pelo convite, PP. Paulo Araújo, hoje, deputado estadual, ele é o presidente do PP no estado hoje? Ele é o presidente do PP no estado. Anteriormente era Neri Geller, como presidente federal Arthur Lira, e na última eleição houve esse desencontro de apoios políticos. Neri Geller esteve com Lula e o Arthur Lira então convidou o Paulo Araújo para assumir o estado. Então o deputado Paulo Araújo, um deputado muito atuante, trabalha muito na área da saúde, em todas as áreas, uma pessoa simples, uma pessoa comunicativa, uma pessoa muito acessível. Ele assumiu hoje, ele é o presidente do PP, do Partido Número 11, né? Sigla 11. 11 é PP. Estado, exatamente. Aproveitar aqui o ensejo e mandar um abraço para o deputado Paulo Araújo, que está assistindo esse programa agora. Eu conheço muito bem, eu fui vereador de Tangará da Serra há 9 anos, fui presidente da Câmara de Tangará da Serra, fui prefeito em exercício 17 dias, lembra? Lembro. 17 dias como prefeito de Tangará. E o Paulo Araújo, ele era diretor do Polo Regional de Saúde, com sede em Tangará. Exato. E nós fizemos várias parcerias, indicações da Câmara, requerimentos, projetos ligados à saúde regional, caía sempre lá no Polo, e o Paulo sempre dava atenção para mim e para os outros vereadores, e sempre que ele podia, ele ia na Câmara, despachar, informar, porque o Polo Regional, ele é o suporte da Secretaria Municipal de Saúde. Exatamente. E o Paulo fez isso muito bem lá, e como deputado, está no segundo mandato já, o Paulo? Está no segundo mandato. Um dos idealizadores, inclusive, da construção do Hospital Regional de Juína, né? Ah, foi ele? Quando eu estive como prefeito, participei de reuniões em Juína, ele era o deputado que estava lá sempre liderando, puxando frente para a construção do Hospital Regional. É uma pessoa muito envolvida na saúde, muito interessada. Só para você ter ideia, aqui em Brasnorte, quando ele foi diretor do Polo Regional de Tangará, que você acabou de falar, sim, a primeira sala de estabilização do hospital aqui em Brasnorte, isso em 2002, 2003, foi o deputado Paulo Araújo que trouxe. Então, sempre muito atuante na área da saúde. Tem uma ambulância, ou 2 ambulâncias dele também aí, que ele trouxe? Tem, que foi agora na gestão do atual prefeito, exato. Ô Paulo Araújo, vem pra cá, rapaz. Aparece aqui, ele tá vindo. Ele tem previsão do Paulo Araújo, deputado estadual, comparecer aqui na Brasnorte esse ano ainda, não? Inclusive, quando ele me fez o convite para assumir o partido, a presença do partido aqui em Brasnorte, ele me disse: Mauro Moraes, vou aí em Brasnorte para a gente reunir com a população e fortalecer o partido, um ato de filiação. Com certeza. Tá, bom, o primeiro prefeito de Brasnorte foi o Ezequias Vicente da Silva. Exato. Primeiro prefeito. Exato. Antes ele foi vice lá em Diamantino, porque nós, de Brasnorte, pertencíamos à comarca de Diamantino. Com certeza. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, em 85, eu vi o Ezequias lá com o prefeito Darcy Capistrano, inaugurando o ginásio esporte lá, né, de Diamantino. E o Ezequias, aquele jovem cabeludo, e eu com 13 anos, olhei de um pouquinho, passa 30 anos, eu estou aqui no Brasnorte e encontro o Ezequias. Esse mundo nosso gira, né? Aí o Ezequias foi o primeiro prefeito, o segundo prefeito foi o Lair. O terceiro, Ezequias mudou. Aí depois Isolete. Você foi o 5º prefeito. Exato. Quantos mandatos? 3 mandatos? 3. 12 anos de prefeito e um de vice da Isolete. E um de vice da ex-prefeita, dona Isolete. Nesses 16 anos de prefeitura, Mauro, você como vice e como prefeito, tem coisa que marcou possivelmente, você vai falar daqui a pouquinho, mas assim, o que deixou um pouco assim, surpreso e no seu íntimo, um pouco meio chateado e decepcionado com a vida? Política. Na verdade, João, se nós falarmos do passado... você vai sofrer 2 vezes. Não, digamos assim, teve algumas... Quando a gente entra na política com pouca experiência, e eu era relativamente jovem, você passa por algumas provações, porque sempre dentro da política, às vezes não é o prefeito, a prefeita, mas tem alguém que tenta te armar alguma situação, porque quando te veem como um possível uma ameaça política, tenta fazer alguma armação. Eu sei o que é bem que é isso. Tive essa experiência lá atrás, com pessoas que vieram de fora, mas não foi nada a ver com a então prefeita, mas pessoas que rodeavam ela.
Mais recentemente, eu tenho que confessar para você, João, e para a população de Brasnorte, até pedir desculpas. A minha maior decepção foram algumas pessoas que estiveram em minha volta. Eu tive secretários muito bons, alguns de bom relacionamento com a população, outros menos. E é um cuidado que os prefeitos precisam ter. A pessoa deve ser competente, eficiente no que faz, mas tem que ter um bom relacionamento com a população. Boa índole e não pode ser traíra. Isso não traz um grande prejuízo político, sim, mas administrativo não, né? Administrativamente tem seus benefícios. O problema é quando as pessoas atrapalham politicamente e administrativamente. E eu quero dizer uma coisa para você, João, uma coisa que eu mais aprendi na minha vida. Nunca aprendi tanto na minha vida. É uma escola? Uma escola, como aprendi agora com a minha derrota, com a nossa derrota política. Aí você vê as pessoas. Quem é quem? Aí você vê quem é quem. Então é muito importante que a gente ouça mais a população. Quando a população fala, você tem que dar ouvidos. Eu pequei por isso, pequei muito por isso. Onde há fumaça, há fogo. Falhas. E eu sou o único culpado por tudo isso. Então, você acha que esses quase 2.000 votos de diferença, 1.930, quase 2.000 votos, que o atual prefeito Hélio Ferrari colocou sobre a sua derrota há 2 anos atrás, foi consequência desses acontecimentos que a gente ouvia falar em supermercado, em glebas, né, em igreja? Olha, uma hora está pecando isso, uma hora está pecando aquilo, está acontecendo isso, uma hora não vai dar jeito. Você acha que isso ajudou muito? Com certeza. Rejeição? Com certeza. Hoje eu ouço isso. Olha, Mauro, você tinha que ter ouvido a gente, nós te avisamos. Eu sempre fui de confiar muito nas pessoas. Dessa vez eu aprendi, João. Confiar, desconfiando muito. Então, essa foi uma das razões, foi um dos motivos. E outra coisa foi a mídia. A mídia, né? Hoje não existe uma mídia contrária. Opositora? Não tem. No meu tempo tinha uma mídia muito forte, além de... batendo todo dia. E tinha vereadores que batiam duro, quer dizer... Tinha uma TV e 2 rádios batendo. Exatamente, principalmente uma rádio. Mas então assim, inventavam coisas, criavam situações que não eram verdadeiras, mas falavam tanto que a população acreditava. Você veja bem, tirar um resíduo do asfalto, aquilo que é descartado, onde depois tem que fazer a sarjeta e meio fio, aquilo tem que ser descartado, tirar isso e mostrar para o povo. Olha o tipo do asfalto que o prefeito está fazendo em Brasólia. Então foram situações que foram criadas, inventadas, com mentira, e isso me prejudicou. Mas assim, eu tinha que ter feito a mídia, digamos, favorável a nós. Faltou a assessoria de imprensa mais eficiente. Eu sempre pensei assim, João. Quando o prefeito faz, ele não precisa mostrar que o povo vê, mas infelizmente não é assim. O prefeito precisa mostrar o que está fazendo, senão o povo não acaba esquecendo depois. Então, aquilo que você divulga marca mais profundamente no cidadão que está assistindo aquela. Mas assim, o maior problema meu foram algumas pessoas que me cercaram. Poucas, mas que fizeram um estrago grande. Aprendeu? Muito. Então tá bom. O Mauro, com certeza o Paulo Araújo já falou contigo, né? O PP vai ter que ter candidato a prefeito, vice, candidatura a vereadores em 2024, aqui na cidade de Brasnorte. O que você hoje tem de concreto com relação a futuras candidaturas do PP no município de Brasnorte? João, é evidente que todo partido político ele visa a prefeitura, ele quer um candidato a prefeito, no mínimo a vice-prefeito, vários nomes como candidatos a vereadores, possíveis vereadores eleitos. Isso é uma coisa natural, todo partido político quer isso. Quando o deputado Paulo Araújo me ligou, ele me disse: Mauro, você aceita ser o nosso candidato a prefeito de Brasnorte? Se você aceitar, o PP está na sua mão. Trabalha, monta a comissão provisória e vamos para cima. É evidente, João, isso depende de todo um contexto, uma conjuntura alianças. Política. Exato, alianças, inclusive pessoas daquele grupo político que precisam concordar com isso. No momento, João, nós estamos trabalhando uma outra situação. Eu ainda vou ter que explicar isso para o deputado, vou estar com ele em alguns dias mais,
e dizer para ele, olha, deputado, eu estou abrindo mão da candidatura em Brasnorte, onde nós estamos construindo uma candidatura possivelmente mais forte. Veja bem, João, se eu saísse candidato, ou alguém do nosso grupo, do nosso partido, do nosso grupo político saísse candidato, possivelmente nós seríamos 3 candidatos em Brasólia. E hoje, queira ou não, são 3 grupos políticos. Dos 2 grupos políticos que houveram, um grupo saiu do atual prefeito e se formou um outro grupo. Nós somos um outro grupo político. Então, para a gente unir 2 grupos políticos em torno de um nome, só tem um nome que consegue fazer isso, que é o do Dr. Eric. Eu ia chegar no nome do delegado, Dr. Eric Fantin, que hoje é delegado já há 120 dias lá no município de Juara. Ele foi tirado daqui e transferido para lá. E ele me confessou aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo programa, com o João Negão Porra TV, que está se mudando para cá no começo do ano que vem, e ele é pré-candidato a prefeito. Como que você vê essa candidatura do delegado hoje? Olha, como o Mauro, ex-prefeito experiente, vê essa novidade aí? De uma maneira muito positiva. Os requisitos de um prefeito: ter competência, digamos assim, não vamos dizer que ele tenha que entrar com conhecimento, e que todo primeiro prefeito que entra a primeira vez, ele não tem conhecimento, e ele adquirir isso, né? Tem que ter uma equipe também lá dentro que já tenha experiência, que oriente e tudo mais. Honestidade é o requisito número 1, e eu vejo ele como um homem honesto, não tenho dúvida disso. Não tem histórico de roubo, de fraude? Nunca foi? De forma alguma, e a gente sente nele, apesar de ele ser um delegado, ele é uma pessoa simples, humilde. Então, ter competência, né, ter condições de adquirir o conhecimento com uma certa facilidade de administrar um município, ser honesto, e também saber se cercar, que vou voltar àquilo que nós falamos agora, saber se cercar de pessoas. Equipe boa, de uma equipe honesta, com o mesmo perfil. E vou falar uma coisa para você, João. Se hoje tivesse a condição de ser candidato a prefeito novamente, ou se eu pudesse voltar no tempo, numa campanha política eu apresentaria possíveis nomes, são 9 secretarias, 8 secretarias, eu apresentaria, vamos falar, 15, 20 nomes, para a população avaliar. Se não ia impor, eu coloco o que eu quiser. Alguma, estou eleito, cadeira é minha, caneta é minha, eu ganhei sozinho. Exatamente. Eu acho que daqui para frente isso vai ser fundamental. Um candidato a prefeito apresentar, olha, os possíveis nomes para ocupar as secretarias, principalmente secretaria, primeiro escalão. Eu acho que o prefeito fazendo isso, e o Eric, eu tenho certeza que ele reúne. Você já entra com a aprovação da população. Com certeza. Bom. Ô Mauro, o delegado hoje, sendo candidato a prefeito hoje, você abriria mão de uma candidatura a prefeito para ser vice dele, ou você iria como candidato a vereador apoiando o delegado Eric Fantin? Você tem isso já hoje em mente? João, hoje eu sou candidato a apoiar um prefeito, um vice-vereador, o que for, para o bem do município. Então, eu sou um candidato a apoiador. Lá na frente, se dissesse assim, a população entender, e o Eric, eu tenho certeza que ele vai entender isso muito bem, inclusive ele disse isso, o grupo político entendeu isso, de ouvir a população, fazer, digamos assim, uma pesquisa. Quem vocês acham que reúne condição de ser vice na chapa do Eric para auxiliá-lo? Se o meu nome for, eu aceito. Se não for, eu posso ser um candidato a vereador, embora isso não seja fácil, né? Um candidato queira não precisa de um recurso financeiro. Com certeza. Porque senão é difícil. Então hoje eu estou assim para apoiar o nosso grupo político, seja para o que for. Nós estamos encaminhando já a nossa última parte da entrevista com o Mauro, porém antes eu quero pedir para ele fazer uma avaliação aqui da Câmara de Vereadores hoje. Você acha essa Câmara hoje atuante? Tem ou não oposição? Falta alguma coisa para alguns vereadores não aparecer, mostrar mais para que veio? Ou tá bom assim o relacionamento com o atual gestor, o atual prefeito Édilo? Olha, João, hoje nós temos vereadores bastante atuantes, principalmente naquela área, vamos dizer, externa, aquilo que aparece: saúde, estradas, obras, pontes. Quer dar nome? Pode falar. Não, eu prefiro não dar nome, então, a população sabe quem é mais atuante, quem não é. Temos outros vereadores que estão assim totalmente
Inerte? Apagados. O que é que eu acho que falta um pouco mais dos vereadores? Aquela fiscalização interna, aquilo que de dentro, veja bem, João, a administração pública ela não pode ser vista só pela roupa que ela veste, você precisa ver o interior dela. E no interior, eu tenho certeza que existem falhas, porque a gente acompanha no portal Transparência do município, eu tenho acesso ao portal Transparência Todo mundo tem acesso. do Tribunal de Contas do Estado. Então veja bem, João. Você acha que tem muita coisa lá que dá para fiscalizar e levantar? Tem. Eu vou levantar uma situação né, que o município de Brasnorte hoje, eu até fiz um levantamento aqui, escrevi aqui um pouquinho, que o município de Brasnorte hoje, vamos falar, os 21 milhões em números redondos que ficaram nas contas da nossa gestão, mais 11... Quando você saiu, você deixou 21 milhões no caixa? 21 milhões, exato. O Edno trabalhar. Isso, em várias áreas, saúde, educação, obras, enfim. Mais 11 milhões de financiamento que a atual gestão tomou do banco, mais arrecadação. Então, nos primeiros 29 meses de gestão do prefeito Édolo, o município está trabalhando com, até maio, tá? 319 milhões de reais de receita. Ô, louco! Eu vou dizer qual foi a nossa arrecadação com 4 milhões aí, que também nós pegamos da gestão anterior. Nós trabalhamos os primeiros 29 meses da nossa gestão, mesmo período de hoje, que nós estamos falando. Nós trabalhamos com 171 milhões, quer dizer... Há 4 anos? Não, nos primeiros 29 meses. 29 meses. Até maio deste ano são 29 meses. Eu estou pegando o mesmo período. Exato. Então, em 29 meses, já entrou no caixa do Edno, no contexto, 319 milhões contra 171 nossos. Então, é uma diferença a mais. Hoje, que a prefeitura está trabalhando, o município tem a mais, hoje, a mais, não é total, a mais do que nós tivemos, 148 milhões de reais. Na sua opinião, esse contexto financeiro não está aparecendo, não está refletindo? Aí eu quero fazer uma pergunta. Quanto foi feito ou está sendo feito de investimento em obras? Vamos dizer que seja 48 milhões de reais? Ainda são 100 milhões a mais do que na nossa gestão, que não aparece em obras. Ele pode estar investindo o quê? Salários, mais servidores. Agora, fica uma interrogação. Eu não estou colocando aqui, imaginando... Mas cabe isso no vereador fazer requerimentos, acompanhar? Claro. Então eu me refiro a isso. Entendi. Olha, nesses 29 meses, a administração arrecadou 148 milhões a mais que a gestão passada. Tem de obras aí 48 milhões, talvez tenha 100 milhões que a gente não esteja sabendo, mas vamos supor que sejam 48 milhões, são 100 milhões que ficam, assim, uma interrogação. Então, acho que esse papel é o papel do vereador. O que a gente vê é dinheiro mal gasto? Pode ser. Se você analisar, por exemplo, aí é parte do vereador, também nós ouvimos nas sessões da Câmara, eu lembro de 3 vereadores que diziam quando foi feita aquela alocação de máquinas no passado, logo no começo da gestão. Entendi. A população questionou nos grupos, nas redes sociais, mas por que alocar? Como é que vai haver fiscalização? Teve 2 ou 3 vereadores que falaram em sessão da Câmara, nós vamos fiscalizar. O que é que ocorreu? Esses mesmos vereadores falaram que teve um trator de esteira que praticamente não trabalhou, ficou muito tempo parado. Na Secretaria de Obras tinha uma pá carregadeira, uma patrola em caminhão, que ficaram muito parados na Secretaria de Obras. Quer dizer, tinha que ter havido um desconto, não houve, foi pago 100% do contrato. Então são coisas assim, locação da decoração de Natal, né, que também foi uma polêmica, lá um presépio, uma meia folha de madeirite com arame, que eu acho que compra por R$500 aquilo, foi pago 11.400 de locação. Então, essa parte da fiscalização é importante para que não aconteça esse questionamento que eu estou fazendo agora. Quer dizer, 100 milhões, 90 milhões, 80 milhões, aonde foi mal gasto? Então, pode ter sido mal gasto, os vereadores precisam auxiliar o prefeito a dizer, olha, não pode ser gasto dessa forma. São colocações que eu faço. E só para terminar essa parte, João, assim, quando a gente faz... Não, vamos continuar, depois nós podemos chegar. Maravilha. Bom, encerrando aqui essa entrevista com o Mauro, a gente já passa de 20 minutos.
E nós vamos agora aqui pedir para que o Mauro faça as considerações finais para a população que acompanha o programa Jornal Ganho Povo na TV. Você tem acompanhado nosso material, as nossas entrevistas no canal? Você tem acompanhado nossas propagandas, merchan? Toda a Brasnorte acompanha. Tá? Acompanha? Você está de parabéns, onde a gente vai, o pessoal fala assim, você viu lá no Janegão e Povo na TV? Então, o povo, todo mundo acompanha. É o único canal que tem hoje na cidade, na TV. Exatamente. Só eu. Exatamente. Logo a Globo chega aí com ciúme, inveja. A Globo não tem credibilidade que eu tenho. Aqui na Brasnorte não tem. Verdade. Mas, assim, Mauro, muito obrigado. Deixa aí 1 minuto para as suas considerações finais e que você deixe recado para os presidentes de partidos que estão próximos a você e que você fala na linha de aliança para 2024. Além do PP, a gente vê próximo a você, né, o PTB lá do Eliseu, meu amigo, o Podemos do Adalto, que também vive com o sonho, né, de se lançar candidato a prefeito. Tem o próprio PP, o PTB e também o Republicano 10, né, que é o número 10. E tem outros partidos que podem chegar com você? Temos hoje o PSDB. O PSDB, o Genivaldo Miciano. Isso. Outros partidos, ainda que algumas lideranças vão assumir para estar com a gente. Mas o importante, o que nós imaginamos? Ter 4, 5 partidos, mais do que isso, não precisa, bem estruturados é o suficiente. Mensagem para a população que te acompanha agora na cidade inteira, nas glebas, município, região, fique à vontade. Ok, só para terminar essa questão dos vereadores, eu quero desculpas aí, não estou acusando nada, eu só acho que esse trabalho interno... É uma observação para mais fiscalização. Mais efetivo, né? Acompanhar as coisas mais requerimento. Internas. O coração da prefeitura, por exemplo, hoje a prefeitura está com certidão federal positiva, sem poder adquirir recursos. A certidão estadual... Não, negativa, então. Não, positiva. A certidão negativa de débito. Sim. Ela está positiva. O município está devedor para o Tribunal de Contas do Estado. Sério? Está devedor para o governo federal. Está inadimplente, está no CADIM, que é o cadastro inadimplente. Isso é muito sério. Então, isso é muito sério, porque hoje não consegue recursos para educação, porque o município... O aplique está em dia? O aplique atrasado. Atrasado o aplique? Este ano não apresentou o aplique ainda. Então são coisas muito graves. Isso é sério. Tudo isso é importante para o desenvolvimento, desenrolar das ações do município. Mas, João, dizer para a população de Brasnorte que com esse aprendizado que eu tive depois dessa última eleição, eu aprendi, posso dizer que posso contribuir muito ainda com a população, apoiando um nome para prefeito, buscando bons nomes que sejam candidatos a vereadores. Posso passar a minha experiência e com certeza aprender. A gente conversa com pessoas que aparentemente nunca estiveram envolvidas na política, mas que transmitem uma mensagem muito positiva para a gente, então a gente sempre aprende. Vamos em frente, pessoal do interior, pessoal da cidade, o interesse pelos serviços públicos é comum em todo o município e vamos lutar para que a gente tenha aí uma administração pública no futuro que seja cada vez melhor, que atenda aos princípios básicos de educação, de saúde, que tudo, enfim, em todas as áreas que a população precisa. Obrigado, Mauro. Obrigado pela recepção, tá? Obrigado por ter vindo na minha casa. Maravilha. Seja sempre bem-vindo. Gente, mais uma vez, quero agradecer a vocês pela estupenda audiência do programa Jornal Ganho Povo na TV. Quero agradecer aqui às empresas que estão conosco, né? As empresas estão conosco e que durante a exibição desse material vocês vão acompanhar as empresas que estão conosco e chegaram mais 2. A Nico Campo acaba de entrar conosco no rol de apoiadores do programa e a Aquarela Tintas também acaba de entrar conosco e também aquela loja de confecções de roupas, a Baby, a Container da Cecília, né, Baby Kiss também acaba de entrar no nosso time de patrocinadores e apoiadores do programa Janegão e o Povo na TV. Até a próxima, um abraço para você.